Boa tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Continuamos aqui nosso módulo sobre Anatólia, Turquia, mas hoje a gente vai falar mais sobre os hititas, sobre o sítio arqueológico de Hattusa, que foi capital dos hititas. Vamos ver como é que é essa Hattusa, esse sítio arqueológico que fica a cerca de 150 quilômetros de Ankara. Deixa eu voltar ali no mapinha. Então, aqui a gente tem Ankara, certo? Aqui nós temos Hattusa e aqui mais para baixo, na região da Capadócia, nós temos Kanesh, certo? Então, Hattusa, essa distância aqui fica em torno de 150 quilômetros, 170 quilômetros de Ankara. Esse sítio arqueológico foi colocado na lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 1986. Então, já tem o reconhecimento de ser um local importantíssimo para a história. No sítio arqueológico, nós temos a parte da Cidade Alta e da Cidade Baixa. A Cidade Alta é toda fechada por uma muralha, onde estão as portas famosas, Porta das Esfinges, Porta dos Leões, que são decoradas com relevos e esculturas. A necrópole ficava fora dos muros. Isso é bastante comum lá na Antiguidade, a gente ter a área de necrópole fora do muro da cidade. Acredita-se, dentro do que a gente conhece aqui hoje de Hattusa, que a cidade tinha entre 20 mil e 40 mil habitantes no seu auge. As residências comuns eram de madeira e tijolos de barro, o que para nós também é um problema, assim como as tabuletas que eu comentei com vocês, dos documentos que acabaram desaparecendo com o tempo. Aqui, se eu tenho uma casa de madeira e de tijolos, também vai desaparecer com mais facilidade. É um material que se perde. Estamos aqui falando de uma história aí que tem cerca aí de 3.500 anos. Então, é muito fácil que esses materiais se percam. O que nós temos lá? Nós temos principalmente os edifícios mais importantes, ou restos dos edifícios mais importantes, que foram construídos com pedra. Então, a gente vai ter parte do Palácio Real, a sede administrativa, onde foram encontradas essas 30 mil tabuletas. Nós temos ruínas de templo, a parte da muralha com as portas, mas o que era residência, infelizmente, nós não temos mais. Essa região aqui de Hattusa tem rios perto, a gente tem rios pequenos e não navegáveis, ou seja, isso mostra mais uma dificuldade de se chegar na cidade por questão de invasões. Um ponto estratégico dentro do território aqui da Anatólia, porém, para chegar em Hattusa tinha que ser via terra. Então, e numa região aqui montanhosa. Uma região de clima seco. Os estudiosos acreditam que naquela época de Hattusa era um pouco mais úmido. Aqui nós temos normalmente um inverno mais longo e frio e um verão mais breve e quente. Já olhando a imagem aqui do sítio arqueológico de Hattusa, a gente vê que é uma área bastante rochosa, com pouca vegetação, e que fica entre montanhas. A primeira ocupação dessa área que começa na cidade baixa e depois vai se desenvolver para a cidade alta. Ali, essa cidade aqui já era ocupada antes de virar a capital dos hititas. Sim, nós temos resquícios de população aqui muito anterior, mas estruturada como cidade vai ser mais nesse período aqui
a partir de 1650 antes de Cristo, aproximadamente. E a maior parte dos edifícios que foram encontrados aqui foram construídos no século 13 antes de Cristo, ou seja, já lá no final da história dos hititas. Olhando aqui um mapinha do sítio arqueológico, a gente tem todo um muro de fechamento, que no auge aqui da cidade ele vai ter cerca de 6 quilômetros de extensão. Então, aqui todo um muro de fechamento. Essas para entrar na cidade, a gente tinha algumas portas, né? Então, aqui a gente tem a Porta dos Leões, no número 7, a Porta das Esfinges, no número 8, e temos a Porta do Rei, no número 11. E aqui é uma estrutura que a gente chama de bastião, né? Que é uma estrutura fortificada, muito grande, que mostra o quanto essa cidade tinha a intenção de se proteger dos inimigos e de ser, de fato, uma cidade fortificada. Então, toda essa parte aqui é a parte mais alta da cidade que vai ser ocupada depois. A Cidade Baixa foi ocupada primeiro, então aqui vejo que a gente tem até um riozinho aqui passando. Esse número 4 aqui é a chamada Grande Fortaleza, com a residência real, o centro administrativo e onde foram encontradas a maior parte das tabuletas que nós comentamos. E aqui o número 2 é onde nós temos o grande templo da Cidade Baixa. Perto desse templo aqui foi onde foi encontrada uma cópia da Batalha de Kadesh. Rapidamente eu vou lembrar aqui o que foi essa Batalha de Kadesh, porque foi um evento importantíssimo que envolveu os hititas e os egípcios. Esse tratado aqui de paz é considerado o mais antigo entre dois estados que se conhece, tanto é que ele é tão importante na história que existe uma cópia na sede lá da ONU de Nova York, em uma das paredes. Então, vejam que é incrível como nós temos, nesse momento aqui da Idade do Bronze, muitas semelhanças com o mundo de hoje. Um mundo que interage com outros povos, cria tratado de paz, cria embargos comerciais. A gente vai ver daqui a pouquinho isso com os micênicos. E esse tratado aqui foi estabelecido quando os hititas e os egípcios estavam lutando, deixa eu voltar no mapa aqui, estavam lutando pelo domínio dessa região aqui, por isso chama Kadesh, né? Kadesh é essa cidade aqui que acabou ficando com domínio hitita. Então, o tratado vai ter, inclusive, duas versões: a versão dos hititas e a versão dos egípcios. Na versão dos egípcios, exalta muito Ramsés II, como se ele fosse o grande vencedor de tudo isso, mas na verdade isso aqui é um tratado de paz. E a versão dos hititas não trata exatamente assim. Então, aqui nós temos uma das versões dos egípcios. Os egípcios colocaram esse tratado em mais de um templo, mais de um monumento lá no Egito. Esse aqui é o que fica nas paredes do templo de Karnak, aquele complexo de Karnak, em Luxor, e vai contar ali a história desse tratado, né? O texto desse tratado. Por exemplo, existe um acordo do casamento de Ramsés II com uma princesa hitita, filha do rei Hattusili III. Era muito comum que, para selar eh, um acordo, existissem esses casamentos, né? De você casar a filha do rei de um local com o governante do outro local. E aqui foi o caso do Ramsés II. Então, esse tratado é importantíssimo e marca um momento crucial aqui
na história dos hititas e dos egípcios e mostra o quanto era evoluído esse momento histórico. Então, um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Beijo!